Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos e amigas que acompanham frequentemente este canal, os conteúdos que nós postamos aqui. Desejamos que Deus esteja vos abençoando nas suas decisões e no acessar desses conteúdos você esteja tendo a sua fé aumentada, alicerçada corretamente na palavra de Deus, como uma verdadeira igreja espiritual, não igreja natural. Igreja natural é o que mais tem. Nós desejamos que você tenha uma fé espiritual, uma fé natural, ou melhor, uma fé espiritual firmada como igreja espiritual. Nós estamos trabalhando nesse tema já há algumas semanas e é importante você tomar esse conhecimento, ter este conhecimento, porque está dizendo do seu relacionamento com Cristo. Aqueles que desejam herdar a vida eterna precisam alinhar-se corretamente com os requisitos que Deus tem para que nós possamos herdar a vida eterna. É como a noiva que deseja casar-se com um noivo, né? Com seu noivo, ou vice-versa. É preciso haver um alinhamento entre ambos, senão não dá casamento. A noiva, para alinhar-se, para casar-se com o noivo faz um convite para a noiva, né? O moço convida, não, você quer casar comigo? Sim. Aí ele diz, bom, então nós vamos começar a criar um relacionamento entre nós. E aí começa então a construir esse relacionamento. Assim é o relacionamento de Cristo com a igreja. Nós precisamos construir nosso relacionamento com Cristo. Se nós não construirmos nosso relacionamento com Cristo, nos requisitos que Cristo nos coloca, nós jamais vamos conseguir ter uma união com Cristo. Podemos relacionar-se com Ele, podemos ser amigo de Cristo, podemos ser alguém que convive com Ele, né, que trabalha com Ele, que anda com Ele, mas nós nunca vamos ser próximos dEle como Ele deseja que nós sejamos. Então, é como uma união natural. Nós podemos trabalhar com pessoas. O homem pode trabalhar do lado de uma mulher, junto com uma mulher, num grupo de mulheres, junto com outros homens, mas ele nunca será o esposo daquela mulher. Aquela mulher nunca será sua esposa. Nunca vai ter uma união entre eles. Eles apenas vão conviver num ambiente de trabalho, num ambiente de estudo, com uma vizinha, por exemplo. Estamos dizendo na relação natural para que você possa compreender. Mas aquela vizinha nunca vai ser a sua esposa. Não há uma atração, não há uma união entre ambos. Aquela colega de trabalho nunca vai ser a sua esposa. Aquela colega de estudo nunca vai ser a sua esposa. Não haverá uma união. E assim é no sentido espiritual. Há muitas pessoas que convivem com Cristo, que levam Cristo para o trabalho, que levam Cristo para a escola, que levam Cristo, é vizinho de Cristo, mas nunca vai ser esposa de Cristo. Alguns podem até dizer que são, mas nunca haverá uma verdadeira união com Cristo. Por quê? Porque não atende os requisitos que Cristo estabelece, ou já está casado com outro. Então não tem como viver com Cristo ao mesmo tempo. Não é possível ter Cristo como amante, embora alguns queiram tê-lo. Mas da parte dele, não é. É um amor platônico. A
pessoas hoje que vivem um amor platônico com Cristo, achando que está casado com Cristo, mas não está. Da parte de Cristo, não tem casamento. Isso é muito sério. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Isso diz respeito ao nosso posicionamento de fé. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Presta atenção. Mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Para darmos frutos para Deus, nós devemos estar mortos para o mundo, para estar mortos em Cristo, ou seja, vinculados a Cristo, firmados em Cristo, unidos em Cristo. Precisamos estar unidos em Cristo para darmos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Vamos para o sermão A União Invisível da Noiva de Cristo. Sermão que nós temos feito alguns destaques aqui ao longo destas semanas. Parágrafo 81, presta atenção. Você alega ser muito religioso. Assim era Caim, o filho da prostituta Eva. Eva prostituiu com a serpente. E Caim, que é o filho nascido desse ato, fora da relação natural, desse ato da Eva com a serpente, nasceu Caim. Ele era muito religioso, Caim. Ele edificava altares e oferecia sacrifícios e pagava seus dízimos. Fazia tudo o que qualquer outro homem religioso faria. Mas ele falhou em guardar esta palavra. Por isso que ele não dava fruto para Deus. Ele dava frutos para a morte. Ele misturou a palavra de Deus com outras coisas. Essa é que é a grande questão. Ele falhou em ter a revelação. E a revelação é a única coisa, a revelação da palavra. E o que é uma revelação? Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra o quê? Contra a revelação. É a falta de revelação que tem levado as pessoas a misturarem a sua fé. Até uma fé adúltera, falta de discernimento, leva as pessoas a misturar a palavra de Deus com outras coisas. A fé é uma revelação, porque a fé foi revelada a você. Pela fé, Abel ofereceu por revelação, fé. Ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Caim pensou que eles comeram maçãs. E eles ainda têm essa ideia, mas não foi isso. Foi um adultério, a semente da serpente. E ali, quando os 7 selos foram abertos, isso foi declarado e provado. Meu livro acabou de sair sobre esse assunto. Acho que temos aqui 1000 exemplares agora, vem? Observem, onde está nas Escrituras? Em Gênesis, de Gênesis a Apocalipse. Agora, no tempo do fim, segure isso.
No tempo do fim, nós estamos vivendo no tempo do fim. O que ia acontecer no tempo do fim? A mensagem vem e nos mostra. Ambas as árvores estão chegando à semente e revelando-se. Nós dissemos isso aqui há poucas semanas. Tudo depende da semente que está dentro de mim, dentro de você. De acordo com a semente, e conforme nós vamos alimentando esta semente, é o fruto que nós vamos dar. Ou frutos para Deus, ou frutos para a morte. Que semente você tem? Que semente eu tenho? Como é que eu posso saber disso? Como é que você pode saber? Depende daquilo que me atrai. Se o que me atrai é a palavra de Deus, é a mensagem que Deus tem me enviado para os nossos dias, quando eu ouço a mensagem, eu me sinto atraído pela mensagem, então essa é a semente que eu tenho. Essa é a semente que você tem. Não precisa ter dúvida com relação a isso. Se você ouve a mensagem e a mensagem te alimenta, essa é a semente que você tem, a mensagem. Que fruto que você vai dar? Fruto para Deus. É natural. Se você se alimenta da palavra, sente-se bem com ouvir a palavra de Deus, qual fruto que você vai dar? Fruto para Deus. Veja. Então, no tempo do fim, ambas as árvores estão chegando à semente e revelando-se. Aqui estamos hoje mesmo, Laodiceia e a noiva, tão claro e bonito como pode estar nas Escrituras e bem diante de vocês. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode ser um cristão virtuoso que crê na Bíblia e se associar a um caso denominacional. Não tem como ser um cristão que crê na Bíblia, crê na mensagem real, na essência da mensagem como ela é, e ficar crendo em uma mensagem misturada com o mundo, crendo em uma mensagem misturada com credos, com denominações, com organização. Ah, mas é a mensagem. É, mas ela está misturada. E se ela está misturada, se existe uma liderança humana que determina isso, aquilo, e que chega até a dizer, o irmão Branham não falou a respeito disso, mas se ele estivesse aqui, ele estaria aprovando isso que nós estamos fazendo. Isso é querer colocar palavras na boca do irmão Branham. E tem muita gente fazendo isso. E a questão não é o irmão Branham. A questão é que a mensagem não diz muita coisa que pessoas têm dito que a mensagem diz. Isso é muito sério. Porque está acrescentando coisas que a mensagem não diz. Ou retirando aquilo que a mensagem diz. A mensagem está dizendo isso, mas o quê? A mensagem nos orientou a não misturar com a política, mas eu posso misturar com a política, porque isso aí é um entendimento errado. Mas peraí, que entendimento errado? Qual entendimento errado? Se a mensagem está dizendo claramente de quem é a política. E aí eu me misturo com a política porque eu tenho um entendimento diferente e ainda quero usar a mensagem para justificar isso? Isso está certo? Ainda levo a política para cima do púlpito? Como as denominações estão fazendo? Então, que diferença tem aqueles que estão pregando a mensagem e estão fazendo o que as denominações estão fazendo? Que diferença tem? Não seria isso uma fé adúltera? Com certeza é fé adúltera. Está se distanciando.
Estamos citando a política, mas tem tantas outras coisas se misturando e vindo para cima dos púlpitos, inclusive. Não é só política. Tem muita coisa sendo misturada com a palavra. Critica, usa parágrafos da mensagem para dizer que, para sustentar, que toma cuidado com a educação, com o sistema educacional, só que cria um sistema educacional dentro da igreja. Um sistema hierárquico dentro da igreja, critica as denominações usando a mensagem, mas cria hierarquias dentro da igreja. Que diferença tem das denominações? Critica a educação, o sistema educacional, mas não percebe que o irmão Branham não está dizendo... Vamos deixar mais claro que a mensagem não é uma opinião de um homem, que a mensagem vem e nos mostra o que realmente é o educacional, o perigo do educacional. O problema não é o diploma para exercer uma profissão. Já esclarecemos isso aqui mais de uma vez. Porque muitos pegam nesse ponto para defender a ignorância, no sentido profissional, defende que estudar é errado. Só que aí cria um sistema educacional religioso dentro da igreja, e se não passar por aquela alienação, por aquele processo educacional religioso de dentro da igreja, não é reconhecido. Não é reconhecido como membro, não é reconhecido como líder, não é reconhecido, né? Etc. e tal. Esse é o grande problema. E é tudo falta de discernimento. Cria seminários dentro da igreja, aí tá certo. Mas o irmão estudar e ter uma formação profissional tá errado. Ora, gente, tá faltando discernimento, né? Mas no tempo do fim isso ia acontecer, né? Então veja. Então, 84. A igreja se tornou grávida da sabedoria do conhecimento de Satanás. Eles enviam seu povo à escola, presta atenção no que acabamos de dizer, para aprender a dizer amém. Certinho. Eles os ensinam a dizer tudo isso e ser muito intelectuais. Está falando da escola regular? Da escola para ter uma profissão? Não, está falando de seminário. A mensagem está dizendo de seminário. O que é isso? É a gravidez do diabo. Com que Satanás engravidou Eva? Com a incredulidade da palavra, pela intelectualidade, pelo intelecto, e isso arruinou toda a criação. E isso é exatamente o que a igreja fez com a palavra hoje. Ela se engravidou de escolas bíblicas, de faculdades e coisas assim, com leitura escrita, aritmética. Eles não sabem mais sobre Deus do que um hotentote saberia sobre uma noite egípcia. O hotentote é um nativo da África e que não tem conhecimento nenhum. Ele vive lá no meio da parte mais afastada da África, e ele de fato não sabe nada sobre a noite egípcia, sobre as tradições egípcias, né? Eles conhecem todos os credos, livros de oração e tudo mais, mas não sabem nada sobre Deus. É isso que acontece com as pessoas hoje. Elas sabem de tudo menos de Deus. Sabem de tudo menos do agir de Deus. Estão grávidas de concepções religiosas. Grávidas de concepções religiosas, de conhecimento religioso. Mas Deus quer e terá uma igreja virtuosa.
Parágrafo 90. Agora dê uma boa olhada por um momento com a sua própria percepção espiritual em sua alma. Olhe à sua volta. Eu estou falando para todo o país agora. Olhem apenas por alguns minutos. Vocês aí no Tabernáculo Brana, vocês no Tabernáculo da Costa Oeste, Arizona e todos os lugares onde estiverem. Olhem para si mesmo por alguns minutos. Você diz: essa mensagem que o senhor está pregando, irmão Brana, está errada. Olhem para si mesmos um pouco. Olha para si mesmo um pouco. Deixem que o Espírito examine as suas mentes com a palavra e vocês concordarão com a mensagem. Examine o que está acontecendo hoje em volta, as misturadas que está acontecendo, e você vai ver, você vai identificar onde é que está o engano. Se está dentro da denominação, ou está dentro daquilo que se diz a verdade. Examine, deixe Cristo, a palavra ungida, examine sua própria consciência, deixe-o entrar em você e veja se isso está certo ou não. Se você deixar, 92, o Espírito Santo, ele é o profeta do dia. Deixe-o entrar em seu coração agora mesmo e examiná-lo com a palavra de Deus. E as dúvidas sobre a mensagem serão dissipadas. Dissemos há poucas semanas. Está em dúvida com relação à mensagem? Está ouvindo isso, aquilo lá, ouvindo líder tal, líder X, líder Y, Z, está perdido, agora já não sabe mais. Será que a mensagem está certa? Se não está? Está aqui a resposta. Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração agora mesmo e examiná-lo com a palavra de Deus, e as dúvidas sobre a mensagem serão todas dissipadas. Ele dissipará todas as dúvidas. Se você tem a semente que vai resultar em frutos de Deus em você, peça que o Espírito Santo entre em você e examine os seus pensamentos, as suas dúvidas e te ajude a esclarecer, te dê discernimento. A mensagem vem e nos mostra isso. Quer dizer, será que a mensagem está certa? Será que ela não está certa? Ora, se ela não estivesse certa, ela não mostraria para nós o caminho da verdade. E ela está nos dizendo. E as dúvidas da mensagem serão todas dissipadas. Ele dissipará todas as dúvidas. Você verá que está exatamente de acordo com a palavra para este dia. E aí ele até cita aqui no parágrafo 94. Tão parecidos como diz em Mateus 24, 24, que enganaria os próprios escolhidos nos últimos dias, se fosse possível. Mas, se você permanecer na presença do Filho, se você pedir que o Espírito Santo encha o seu coração, abra o seu entendimento, para que você tenha discernimento, jamais você será enganado, enganada. Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que esta palavra seja vivificada no coração de cada irmão, de cada irmã que está acompanhando esta programação, para que ele venha a cumprir, executar esta orientação, este mandamento do Senhor, buscar o Espírito Santo para que ele traga o devido discernimento. E através do discernimento, então ele possa posicionar-se, ela possa posicionar-se corretamente no Senhor, tomando a decisão correta, decidindo pela tua palavra, decidindo por esta união perfeita com o Senhor através da tua palavra, para que haja esse real casamento sem nenhum
indício de adultério, uma fé pura, inadulterada na palavra do Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos para todo irmão, toda irmã que venha ter acesso a esse conhecimento, a este conteúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve aqui através dos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade. Até breve.